Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa primeira videoaula das nossas lições de jovens do primeiro trimestre de 2023. Estamos iniciando mais um período de estudos bíblicos e desta feita estaremos falando sobre este assunto que é de grande importância para a vida dos nossos jovens. Nossa revista atual traz o seguinte assunto: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nossa primeira lição do nosso trimestre traz este assunto: santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Nosso texto inicial encontra-se aqui em Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, um texto muito conhecido por todos os nossos amados irmãos, que tem uma certa familiaridade com o texto bíblico. O seguinte texto foi colocado aqui pelo autor desse trimestre, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que é o texto bíblico que está falando estas coisas. Isto aqui não tem origem na cabeça de algum líder religioso. A origem, a fonte, desse texto, desta mensagem, desse ensinamento, não é o pastor fulano do ministério tal, mas tem origem no Espírito de Deus, que estava inspirando o escritor da carta aos Hebreus. Nós temos um texto para ser lido em sala de aula, que é Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Temos uma leitura curta, porém muito clara e muito objetiva, que fala-nos o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, que era um deus pagão, formado pela imaginação do homem, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Veja que o desejo de santificação, o desejo de separação, não vem do homem, não vem de um líder, Não era Moisés que estava inventando isso, criando normas. O próprio Deus falando para o seu servo Moisés e instruindo de como o povo deveria viver, vida exclusiva para ele, nada de mistura de idolatria, de coisas semelhantes. Então, nesse trimestre, durante esses primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, estudaremos a respeito da santificação, um assunto que não é muito bem-vindo na atualidade, um assunto que posso afirmar que não é muito bem, digamos, popular.
mas extremamente necessário para o viver cristão. Então estudaremos durante esses próximos 3 meses sobre a santificação, ou seja, a separação do crente, do cristão, separação do mundo e também das obras da carne, para o uso exclusivo de Deus. Deus nos chama para sermos vasos idôneos, exclusivos do Senhor. E como já é do seu conhecimento, o conteúdo da primeira lição é um conteúdo introdutório, né, a temática que será estudada no decorrer do trimestre. Depois, na sequência, né, no decorrer das próximas lições, serão apresentados os estágios da santificação, demonstrando aqui a sua dinâmica. Veremos de forma detalhada as recomendações bíblicas, né? Peço que os amados irmãos jovens estejam muito atentos às recomendações bíblicas que serão passadas aqui para vocês, porque é de grande proveito, né, para a vossa vida, é de grande proveito para o viver santo dos filhos e filhas de Deus nos tempos atuais. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado, mais preparada para viver de modo mais puro e santo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Deus nos chamou para ser luz do mundo, e isso tem que estar na cabeça dos nossos jovens, né? Deus nos chamou para ser sal da terra, desta forma nos desviando dos caminhos tortuosos e conservando um padrão reto na presença de Deus, glorificaremos o nome de Jesus. Primeiro tópico, sagrado versus profano. Vamos ver um pouco sobre o sagrado e o profano. Primeiro vamos ver um conceito de como era chamado, né, no Antigo Testamento, como era conhecido, como era tratado o assunto, e depois nos dias atuais. Para estudarmos a respeito do conceito de santidade em nossos dias, é indispensável tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano na Idade Antiga. A relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento de medo, de poder e de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. O desejo era um conjunto de impulsos em direção à própria vontade. Os desejos carnais, por exemplo. Na Idade Antiga, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, os utensílios religiosos, ao culto e ritos, e que não deveria ser infringido. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Agora, a concepção e a vinculação com o sagrado. Nós vimos que era considerado sagrado todos os utensílios ligados à prática religiosa do passado. Copos, talheres, bacias, pias, enfim, tudo que era utilizado ali, por exemplo, no tabernáculo, alguns tipos de vestes, alguns tipos de especiarias, de perfumes, né? Tudo isso era consagrado sagrado porque fazia parte ali do rito religioso. Já nos dias atuais, esse estado de santidade ele é ampliado. Ele não está restrito apenas àquilo que é usado no culto, mas vai mais profundo porque o Senhor agora habita em um novo templo. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não está mais presente numa arca feita de madeira, revestida de ouro, conduzida por 4 pessoas, por varas de ouro, cobertas de ouro, em argolas de metal. Pelo contrário, a santidade vai mais profunda do que antes agora, porque a nossa própria vida foi feita templo e morada do Espírito Santo. Então, veja que a coisa se tornou muito mais pessoal do que litúrgica, né? Como assim? Ela se tornou muito mais
mais íntima com o homem do que externa, muito mais interior do que externo. Por exemplo, o adorador vinha prestar um culto a Deus, ali um sacrifício, tudo era feito externamente. Trazia o sacrifício perante o sacerdote fazia os procedimentos, só que hoje é diferente. O adorador, para adorar, ele não adora através de outra pessoa, ele adora diretamente diante de Deus, porque ele mesmo é o templo do Senhor. E o templo do Senhor deve ser santo, porque o Senhor é santo, claro. Quando falamos isso, nós estamos dizendo que chegamos ao nível de santidade de Deus, porque isso é impossível para nós enquanto estivermos na terra. Mas vivemos pela graça, né? E devemos estar sempre progredindo na nossa santidade para agradar o nosso Deus. Então é isso que vamos estar estudando, né? Veja bem, vamos continuando aqui sobre a concepção e a vinculação com o sagrado. As sociedades, de um modo geral, têm concepções diferentes a respeito do sagrado. No geral, os não crentes recebem tantas informações a respeito de Deus que acabam por formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso e sobre o que é ser santo. Algumas pessoas não crentes têm concepções diferentes a respeito do que é divino e sagrado, mas, na sua maioria, elas têm esperança em uma vida após a morte. E, consequentemente, há uma prescrição de ritos. Elas têm esperança, né, numa prescrição de ritos e práticas como requisitos para se alcançar este novo estágio depois da morte. Isso é o que se pensa no mundo. Terceiro subtópico: a mediação entre o sagrado e o profano. O sagrado e o profano são antagônicos, quer dizer, são opostos, são contrários. O sagrado e o profano nunca andam juntos, nunca se unem, nunca dão as mãos. Enquanto o sagrado tem a origem em Deus, e aí eu peço um pouco mais da sua atenção agora, preste atenção para você aprender bastante e compreender bem. Enquanto o sagrado tem uma origem em Deus e é baseado nas Escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem carnal. Observe um detalhe muito importante aqui. A origem do sagrado, ou daquilo que é puro, santo, Deus. A origem do profano, o maligno, é o maligno que se profanou, pecando contra Deus, e intenta profanar tudo que pertence ao Senhor hoje. A origem do que é profano, o maligno. E onde que essas coisas encontram o seu lugar? No homem, no velho homem carnal, quer dizer, aquele homem ainda caído, não reconciliado com Deus, não redimido. Por que que ele encontra lugar? Porque o homem, o velho homem de natureza ainda caída, o homem carnal, ele inclina-se para as coisas da carne. E as coisas da carne são opostas às coisas do Espírito. São suscetíveis, são, digamos assim, a favor das coisas profanas. No Antigo Testamento, quem cuidava das coisas divinas era o rei, o sacerdote e o profeta. Eram essas três classes de pessoas que cuidavam, eram responsáveis por apacentar o povo de Deus no Antigo Testamento. O rei, o sacerdote e o profeta. Agora vejamos as funções de ambos. O rei era quem comandava o povo. Então, como autoridade máxima de um estado, eles ordenavam o povo ou para servir a Deus de todo o coração, ou para servir aos ídolos e viver uma vida devassa. O sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes e era o responsável pelo culto. O sumo sacerdote responsável pelo culto diante de Deus, pela adoração e pelos sacrifícios na congregação. Veja que interessante. E sua função
era representar os israelitas diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Já o profeta falava em nome de Deus e exortava tanto o rei como o sacerdote e também o povo, quando era preciso. Quando o Senhor Deus enviava o profeta, vendo que o povo, ou o sacerdote, ou o próprio rei estava se desviando do caminho, então Deus enviava o profeta para falar com o povo visando um conserto. A forma como o crente se relaciona com o Senhor vai interferir no seu conceito de santidade, né? Depende de como nos relacionamos com o nosso Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus vem através da palavra do Senhor, através de uma vida mais íntima com Ele, então nossa visão de santidade vai ser mais profunda. Se não, se o relacionamento é raso, você não tem uma experiência pessoal com o Senhor, então a santidade não vai ser lá tão importante, porque você não percebe no próprio Deus a importância desta santidade. Podemos ver tal verdade todas as vezes em que o povo apostatava da fé e passava a seguir os falsos deuses. Rapidamente se desviavam do caminho. Aqueles que tinham um relacionamento mais profundo com Deus, como por citar o exemplo de José, de Daniel, dos amigos de Daniel, nada conseguia desviá-los da sua adoração e da sua pureza física também diante do Senhor, seu Deus. Entre os israelitas, a vida religiosa estava diretamente relacionada a alguns elementos sagrados: o sábado, o templo, os sacrifícios e os sacerdotes, né, que eram como mediadores entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. No Novo Testamento, o conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano, como veremos em lições mais adiante, com mais profundidade. Segundo tópico, o que é a santificação? Primeiro subtópico, compreendendo os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh, que significa santo, e kodesh, santidade, significam a separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus, conforme aparece em Levítico 20, verso 24 ao 26. O termo é utilizado também em Levítico 6, 19 ao 23, a respeito da consagração dos sacerdotes, e em Êxodo 29, verso 37, quando trata a respeito da consagração do altar. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu com o Monte Sinai, Êxodo 19, 23. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar pecados. Deus é tão puro, tão reto, que é capaz e digno de julgar qualquer pecado, já que nele não há nenhum pecado. Deus nunca pecou, nunca transgrediu a sua própria lei de santidade. Segundo subtópico, as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Aqui nós temos um ponto que aprofunda um pouquinho mais acerca desse assunto, embora seja muito resumido. Mas se absolvermos a palavra do Senhor nas nossas vidas, teremos um grande efeito positivo para todos nós. Deuteronômio, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura desse texto para enriquecer aqui mais o conhecimento dos amados irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 13 até o versículo 30. Nós temos aqui uma leitura que fala... Eu vou ler só alguns versículos para os irmãos verem do que se trata essa leitura. Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los aos anciãos da cidade à porta. Está falando sobre a pureza de uma jovem ao
casar-se, né? É que o que o texto está tratando aqui. Então, o que nós podemos concluir desse texto? Depois os amados poderão até, se desejarem, fazer uma leitura mais tranquila no seu próprio lar. Era dado muita ênfase e muita importância, e era inclusive exigido que houvesse virgindade no casamento, que tanto o rapaz como a moça se conservassem puros até o matrimônio. O objetivo de Deus com essas leis era preservar a mulher, preservar também o homem, para que tivessem uma vida familiar ativa e desfrutasse o máximo daquilo que Deus criou para ser desfrutado dentro do casamento. Lá no finalzinho da leitura, a gente vai ver uma outra lei que diz o seguinte: se algum homem no campo achar uma moça desposada e o forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Quer dizer, ele praticou um tipo de violentação, ele violentou esta moça. Ela estava indefesa, não teve como se defender, então a lei dizia que esse cidadão, esse camarada teria que ser morto. A moça ficaria viva porque ela não tinha como se defender do seu agressor. Então nós temos aqui leis que tratam a respeito dos pecados envolvendo a área sexual. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida, pois estavam cercados por povos que eram impuros. No Novo Testamento, em Colossenses 3, versos 5 ao 8, vou buscar aqui para os amados ver no Novo Testamento o que está escrito. Colossenses 3, verso 5, nos fala da seguinte forma: mortificai, isso é para os dias atuais, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, a impureza, que envolve não somente a prática como carícias, toques, cobiças e outras coisas relacionadas, né? Desejo intenso, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Agora veja só, como você teve um encontro com Jesus, olha só o que aconteceu. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Veja que fala-se sobre uma pureza física, mas fala-se também sobre uma pureza emocional, intelectual, enfim, que envolve todas as áreas da nossa vida. Paulo reconheceu a importância da pureza sexual e ele fala disso não somente aqui. No decorrer das lições, acredito que teremos outras oportunidades de falar mais a fundo sobre o assunto, para que os amados entendam que quando esta palavra é ministrada nas igrejas, não tem sua origem no pastor, no líder da igreja. É a palavra de Deus que tem sua origem no coração do próprio Deus, que deseja, e sempre desejou o bem da humanidade, o bem dos nossos jovens, o bem de todos os nossos jovens, adolescentes, crianças, enfim. Tal pecado tem o poder de destruir pessoas. Os pecados que envolvem a área sexual têm o poder de destruir pessoas e até mesmo uma nação. Por isso é tão combatido nas sagradas escrituras. Quantas pessoas não estão sofrendo agora, angustiadas, vazias, depressivas e outras situações, porque se entregaram a esse tipo de prazeres antecipadamente. Porém, Jesus tem a cura, porque a Bíblia é clara ao dizer que se o homem se arrepende e deixa, encontra a misericórdia do Senhor. Mas os que não praticaram ainda, a recomendação bíblica é: vigiem, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos no Senhor. Terceiro subtópico do tópico 2,
a santificação e a Septuaginta. A Septuaginta é aquela antiga versão grega lá do Antigo Testamento, traduzida pelos 70. A raiz hebraica, na Septuaginta, né, a raiz hebraica que dá origem à palavra santificação é traduzida, na grande maioria das vezes, pelo termo santo. De modo geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referirem à santificação têm como objetivo principal enfatizar o sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Eles também apontam para a ideia de consagração e dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Observe este detalhe. O parâmetro para a santificação, para a dedicação ao reino de Deus, é a justiça e a vontade de Deus. Né? Como já disse, não é coisa de um ministério. Porque aqui na minha igreja é assim, ponto final. Não, é a justiça de Deus que requer. É a santificação do Senhor, é a vontade de Deus que quer que os seus filhos andem em santidade, fazendo o que é certo e abstendo-se daquilo que pode manchar a sua própria alma e fazer-lhe mal ao próprio corpo. Terceiro tópico, os 3 estágios da santificação. São eles: santificação posicional ou inicial, podemos citar como exemplo o ladrão da cruz, o da direita, que arrependeu-se, pediu a Jesus para lembrar dele, quando estivesse no seu reino. Aquele homem desfrutou ali, quando Jesus disse: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este homem já experimentou aí a santificação posicional, porque na presença de Deus só entra santo. O que é isso, pastor? Santificação posicional. Essa etapa da santificação ocorre de forma instantânea, de imediato, quando cremos. Trata-se do momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária, quer dizer, substitutiva de Cristo, e purificada de imediato. 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo foi feito novo. Mas o segredo para que isso ocorra é estar em Cristo, é você amar a Jesus e entregar sua vida para Ele. Imediatamente Ele te purifica, te perdoa, te santifica, e você já é visto aos olhos de Deus como um santo, como uma santa do Senhor. A justificação acontece por meio da fé. Justificação é você ser declarado justo, livre das penalidades que lhe cabiam para você pagar. Né? Aquilo que lhe condenava agora já não é eliminado, né? Tirado do meio. Por isso que é chamado de justificação. Acontece por meio da fé, quando você tem fé e crê em Jesus, como já falei antes. E não pelos próprios méritos. Né? Não somos justificados, nem santificados com esse tipo de santificação, pelos nossos próprios méritos. A eficácia da obra expiatória de Cristo na cruz é creditada na conta da pessoa que creu. Vou usar uma simbologia que diz o seguinte: imagine que você deve uma conta milionária e não tem com que pagar. O que significa isso? A eficácia da obra de Cristo faz o quê? Paga a sua dívida e ainda acredita na tua conta um saldo positivo. Dentro desta expressão, dentro dessa simulação que estou fazendo agora, na vida espiritual significa o quê? Significa que quando você crê em Jesus e o ama e se entrega para Ele e confessa a Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida, todos os seus pecados e suas dívidas diante de Deus foram perdoadas, apagadas. E Deus creditou a você a justiça do próprio Jesus. Então, em Cristo Jesus, o teu saldo passa, em vez de estar negativo, passa a ser saldo positivo. Qual o nosso saldo diante de Deus? A justiça de Jesus Cristo passa a ser a nossa justiça quando o amamos e nos entregamos para Ele e cremos de todo o coração. Aí vem uma pergunta: vale a pena ou não vale servir a Jesus? Vale a pena ou não ter fé em Cristo? Com certeza, né? Então, a justificação é um ato de Deus, o supremo juiz que muda o ser humano de réu,
condenado à perdição eterna, observe isso, para a posição de santo e justo diante dele. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida em santidade. Observe como que isto funciona. Veja bem, Jesus falou para o ladrão da cruz, ou da direita, que se arrependeu e pediu misericórdia, quando ele pede para Jesus lembrar dele quando estivesse no seu reino, no paraíso. E o que acontece? Jesus o declara um homem justo e santo, porque ninguém entra no reino de Deus se não for justo e santo. Então Jesus santificou esse homem, perdoando seus pecados. Se aquele ladrão da direita tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, a partir de então, ele tinha a responsabilidade de nunca mais meter a mão no alheio. Ele tinha a responsabilidade de abandonar por completo a sua vida de devassidão, de impiedade, de roubalheira. Por quê? Porque agora ele teve um encontro com Jesus. A mesma coisa acontece hoje. O perdão e a condução da justiça de Cristo a nós, a transferência dessa justiça que é outorgada a cada um de nós, não é para nos dar o direito de continuar pecando. Não porque Jesus me ama, me justifica, então posso pecar. Não, pelo contrário, é uma capacidade que você recebe de Deus para ser santo, para ser justo, e uma capacidade para permanecer nesta santidade e nesta justiça, desde que você seja responsável com o chamado de Deus para a sua vida. Então é muito importante. Aqui falamos resumidamente sobre a santificação posicional. Agora falamos no segundo subtópico sobre a santificação contínua ou progressiva. Esta tem a nossa responsabilidade como pessoas que Deus concedeu livre-arbítrio e direito de escolha. A santificação é dinâmica, um processo progressivo e contínuo. A santificação continua, a santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza. Quer dizer, essa natureza agora inclina-se para Deus, não para as coisas da carne. Então, buscar uma vida de santidade já não vai ser pesado para você, porque sua natureza agora é uma nova natureza que Deus te concedeu, até porque você foi gerado de novo. É uma nova criatura. Então, essa nova natureza nos torna alguém que não se acostuma mais com uma vida de pecado. Pode acontecer de pecar, pastor? Pode acontecer um deslize, porque se eu disser para você que os santos que ainda estão na terra não pecam, já estou pecando. Mas esta pessoa não tem mais prazer no pecado. Quando acontece dela pecar, ela fica triste, se entristece. Enquanto não corre aos pés do Senhor, com muita dor no coração, e pede perdão a Deus, essa pessoa não tem tranquilidade. Então, a nova natureza é isso. Pode acontecer um deslize? Pode, porque ainda não estamos dentro do processo de santificação final. Ainda estamos sobre diversas tentações, nossa natureza ainda não foi redimida por inteiro, por completo, mas não temos mais prazer naquilo que é errado, naquilo que ofende a Deus, né? No entanto, ela deve vigiar, por isso que Jesus fala sobre vigilância, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Embora recebamos uma nova natureza, a velha natureza não morreu por completo. Deve ser mortificada andando em espírito, estudando, amando e guardando a palavra de Deus no coração. Para terminar, santificação final. O que é isso? A pessoa que é justificada ainda tem de conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e mortificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida. Isto acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo, depois da ressurreição. Ou seja,
ainda há possibilidade de pecar. Agora, quando formos totalmente transformados, que é como Paulo escreveu aos Coríntios, quando o mortal se revestir da imortalidade e o corruptível se revestir da incorruptibilidade, então tragada foi a morte pela vitória, porque da agora em diante não há mais morte, porque também não há mais pecado. O pecado foi totalmente eliminado, porque só há pecado quando há inclinação para o pecado. Por que é que às vezes pecamos hoje? Porque às vezes nossa natureza carnal nos inclina ao pecado. Nós não a resistimos completamente. Mas quando formos transformados, então não haverá mais possibilidade alguma de pecar, porque não haverá uma natureza pecaminosa, né, nos inclinando a desobedecer ao nosso Deus. Então concluímos esta lição. Aprendemos aqui que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para uso exclusivo de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios. Santificação inicial, que é quando cremos em Jesus e o amamos, entregamos nossa vida para Ele. No momento da conversão, né? A santificação contínua e progressiva, que é quando caminhamos dia a dia com Deus, nos livrando daquilo que sabemos que desagrada ao Senhor. E a santificação final com a glorificação do nosso corpo. Isso se dará no futuro, no arrebatamento da igreja, na transformação, na ressurreição dos santos, que é quando os homens e mulheres de Deus forem ressuscitados para estarem com Cristo na eternidade. É tudo assim maravilhoso. Amém? Então, já fica aí convidado para a próxima videoaula. Estarei ministrando a lição de número 2, que vai tratar ainda dentro desse assunto principal sobre o pecado, sobre a perspectiva de um Deus que é santo. Com certeza, lições enriquecedoras e edificantes para a nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.